E o bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna, não vou me atrever a cantar a música, né? Que vai que eu cometo uma gafe. Acorda, menina! Bom dia, bom dia, bom dia mesmo! Mais uma aula de geografia, 7º ano. Professor aqui, ó. Só ler aqui, ó, Gilson. Agora sim, é só Ares. Só vitória, minha gente. 7º ano, mais uma aula queridíssima. É sempre o quê? Um prazer, uma alegria, uma enorme satisfação estar aqui na sexta-feira. Sextou! E hoje nós vamos... Por que eu comecei cantando essa música alusiva à nossa região, né? Porque nós hoje vamos falar da nossa queridíssima região nordeste brasileira. Antes de eu falar para vocês do nosso queridíssimo Educa Recife, vamos ver só quem é a nossa convidada de hoje. Quem está aqui conosco para dialogar sobre nossa queridíssima região nordeste? Quem? Vê só agora em sua tela. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, sou professora Vanessa, né, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e a gente está aqui em mais um momento de estudo, aprendizado, né, isso na aula de Geografia, com um assunto muito bacana, muito massa, né, sobre a região Nordeste, que eu amo particularmente, nossa região maravilhosa, e nosso estado também, né, Pernambuco, que compõe um dos estados da região Nordeste, e vamos juntos aqui nesse momento muito legal de conhecimento, tá bom? Uma ótima aula para todo mundo. E aí, ali da nossa professora Vanessa, vocês viram lá, né, juntinhos, né, na frente dela, senhor Macaxeira e Dona Batata, acho que eu falei o nome correto, né? E vamos embora juntíssimo desse povo todo e junto com vocês que estão aí agora com o seu celular. Já baixaram o Educa Recife? Pegue lá o seu celular agora, posicione lá na sua queridíssima câmera que vai aparecer lá agora, ó, na sua telinha, ó, os dois QR Codes, nas suas versões aí dos seus modelos celulares, toda essa coisa moderna de hoje em dia. Vocês apontam a câmera lá, ó, para o QR Code específico do seu celular, né, sem Android, aquela coisa toda, e vai lhe direcionar à loja de aplicativo. Você baixa lá o Educa Recife e vai poder aqui, ó, interagir conosco ao vivo, fazer perguntas e mandar mensagem, mandar o seu bom dia aqui para nós. A professora Vanessa já está ali a postas para escutar e ler as suas mensagenzinhas, ler suas mensagens, né? Escutar ficou meio... Exatamente, estou aqui bem ligada. Tiago já mandou o bom dia. Tamara também, né? Tamara, deu bom dia, gente. Coloque aí o nome da escola de vocês, é sempre importante colocar a referência, né, da escola para a gente poder aqui dar esse alô para vocês. E aí façam os comentários, tirem dúvidas, que a gente está aqui bem atento para qualquer questão que surgir durante a aula, tá bom? Só alegria! Lembrando também que nós temos lá ainda o nosso canal no YouTube. Você chega lá, se inscreve, dá um like no nosso videozinho. Também deixa um comentário, se possível. Alguma dúvida surgiu durante a aula, aquela coisa toda. Você não tem aplicativo, também ainda temos lá o nosso queridíssimo canal do YouTube. Várias formas para você interagir aqui conosco. Vamos lá, região Nordeste. Eita, Nordeste, nossa queridíssima região brasileira. Vamos lá conhecer aqui algumas características da nossa região. Vamos lá começar com duas peculiaridades. A primeira, acompanha comigo aí na tela. Olha, a região Nordeste tem várias características bem peculiares a ela. Podemos destacar duas. A primeira, dá-se pelo fato de ser a região de colonização mais antiga do país, sendo ocupada pelos portugueses desde sua chegada em 1500. Então, você lembra lá, né? As caravelas, vocês viram isso lá em história. Lá vem aquele pessoal, o nosso queridíssimo Pedro quê? Quem foi o Pedro? Pedro Álvares Cabral, Bril. Qual foi o Pedro? Pedro Álvares Cabral, que ele vai fazer o quê? Vai chegar aqui, vai colocar o seu primeiro pé no nosso território nacional, no Nordeste. Claro que tem aquela piadinha daquele seriado, né? O que é que ele faz em sequência? Pois o outro. Mas assim, ele chega aqui no nosso queridíssimo, na nossa queridíssima terra nacional brasileira, chegando aqui no nosso queridíssimo Nordeste, lá por volta de 1500, e vocês se lembram, né? Que a nossa primeira capital brasileira foi qual? Lá em 1763 era Salvador, né? Mas em 1763 é transferida para o Rio de Janeiro, toda aquela nova
configuração geográfica, daquela concentração populacional, concentração econômica no país, e vocês já conhecem isso muito bem. Se não conhecem, mais na frente, no 8º ano, 9º ano, vocês vão ver isso, todo aquele processo de urbanização brasileira vai deixar bem clarinho isso na sua mente. Outra peculiaridade, qual é? Olha só na tela, eita! Outra característica peculiar dessa região é em relação ao clima. Devido à presença de solos, olha só, rasos e pobres, além da proximidade com a linha do Equador, muitos estados possuem climas semiáridos, o que faz alguns rios secarem completamente, além de cidades inteiras ficarem sem chuvas durante 6 meses ou mais longo período do ano. Então, vocês se lembram, né, que nós estamos ali, ó, enquadrados naquilo que a gente chama de zona intertropical. Vocês já conhecem isso muito bem, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, zona intertropical, aquela faixa ali mais quente do planeta, principalmente ali próximo à linha do Equador. E aí vocês viram uma característica também que é bem peculiar, né? Além desse clima quente, que a gente chama de semiárido, rios que somem completamente em uma determinada época do ano, que é uma coisa que a gente chama de rios temporários, ou então rios intermitentes. Todas essas nomenclaturas são aceitas, como o nosso queridíssimo rio Capibaribe, que ele tem lá o seu alto curso, médio curso e baixo curso. Lá no seu alto e médio curso, nós vamos ter uma coisinha chamada lá de polígono das secas, que é lá no nosso queridíssima região lá do sertão nordestino. Em uma determinada época do ano, o nosso rio Capibaribe ele some a olho nu. Você não consegue mais visualizar ele. Já quando ele chega aqui no seu baixo curso, aí sim, hein? De Limoeiro até aqui a capital, ele se torna um rio perene, ou seja, ele é constante o ano todo. Beleza? Tranquilidade. Olha aí a nossa queridíssima região, as distribuições dos nossos estados. A região Nordeste apresenta o quê? A maior quantidade de estados do Brasil, o que não significa que seria a nossa maior região, né? Que a nossa maior região em dimensões territoriais é o nosso norte. E aí nós temos o nosso Maranhão, Piauí, Ceará, eita, Jericoacoara, eita, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. É a nossa queridíssima região Nordeste brasileira. Professora Vanessa, a senhora já visitou aí algum desses estados lindos e maravilhosos? Eu já fui lá em Jericoacoara, no Ceará, aquela coisa linda, maravilhosa. Maranhão, também já visitei. Eita, Maranhão, hein? Conhecida como a Jamaica brasileira, o reggae. Alô, galera do Maranhão. Uhul. E aí, professora Vanessa, conhece algum desses estados aí? Alagoas também, eu já fui, Sergipe. Já rodei muito o Nordeste brasileiro. A senhora também? Tô vendo, eu conheço alguns estados, viu? A Paraíba, já fui na Bahia também, mas não conheço ainda o Maranhão, não. Nem Maranhão, o Ceará conheço um pouquinho, mas não cheguei aí para Jericoacoara, não. Nem pedalando, professora? Nem pedalando. Infelizmente, eu fui até o Rio Grande do Norte pedalando. Eita, lá, já fui ali naquela região de Penedo, em Alagoas, hein? Bem sim, lá aqui, ó, nossa linda. Mas tem uma dúvida aqui, ó, do Tiago, que é da escola Rodolfo Aureliano. Olha aí o Rodolfo Aureliano. Ele pergunta assim, professor, qual foi o século que Pedro Álvares Cabral veio ao Nordeste? Olha aí, ó, se você pega lá 1500, naquele cálculozinho que a gente faz, é o século que? Naquela transição, né? Você pega o ano, de primeirozinho lá, e a soma mais um. Ou seja, se você está lá em 1498, você está no século 15. Como a gente já está em 1500, já virou 15 mais 1, século 16. Beleza? Vamos sim, bora! Olha aí na sua tela, os climas encontrados no norte, nordeste no caso, são equatorial, tropical semiárido, tropical continental e tropical litorâneo. Veja aí, ó, tropical, 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 na zona intertropical. Já aqui, ó, o clima tropical semiárido é o que mais predomina no Nordeste, com temperaturas acima dos 25 graus Celsius,
o ano todo com a baixa pluviosidade. Então, quando a gente fala o que baixa pluviosidade, é o que baixo regime de chuvas. Nós temos poucas chuvas aqui na nossa queridíssima região. É uma região bem mais quente. E aí tem uma peculiaridade aqui, ó, olha só, a área de ocorrência deste clima é conhecida como sertão, que pode chegar a ficar até 8 meses sem chuva. 8 meses sem chuva é um período bastante longo, hein, queridíssima professora Vanessa? Tanto é que o nosso queridíssimo governo, né, estimulou, professora, aquela questão das cisternas, se lembra lá? Aquele programa que tinha de 1 milhão de cisternas, justamente para ajudar esse morador rural, quando tiver aquela pluviosidade, aquele período mais chuvoso, poder reservar aquela água para a questão de plantações, e também do seu próprio uso, né? Não, queridíssima professora Vanessa. Isso, exatamente. Tiago está aqui falando, minha professora de geografia é Rosemary. Olha Rosemary, aí. um beijo aí também para você, né? Que é a nossa parceira também. Se vocês, alguma coisa que não ficou esclarecida, alguma dúvida que surgiu durante a aula, né? Vocês podem também recorrer aos seus professores da escola de origem de vocês, né? Tâmara falou também que é da escola Sociólogo Gilberto Freire. Vamos lá, Só gente. alegria. Só alegria. Só alegria. Forte abraço, pessoas. Olha aí na sua tela o clima tropical continental, né? Que a gente localiza ele em áreas da Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, com temperaturas também elevadas, né? As chuvas são concentradas mais no verão. No litoral nordestino, aí sim, né? O clima tropical litorâneo. Esse clima que possui um grande índice pluviométrico devido à massa de ar úmida que vem dos oceanos, além de médias térmicas altas durante todo o ano. Esse fenômeno aí que a gente chama do que? Quando a gente tem a interferência das águas oceânicas, a interferência do mar no clima dessas cidades litorâneas, né, próximo ao mar, a gente chama de maritimidade. Já quando a gente chega lá no sertão, não tem essa presença das águas dos mares, a gente vai chamar de continentalidade. Vocês ficam ligados nisso daí. Vamos lá, o relevo da nossa queridíssima região Nordeste. Nós temos aqui, ó, o nosso queridíssimo, olha só, que vai entrar aqui falando sobre ele, ó, Planalto da Borborema. Além dos planaltos, também temos as depressões que ocupam mais o interior. Mas aí o Planalto da Borborema, né, que ele vai ser ali uma transição do sertão, entre o agreste e o sertão, né, ele avança aí sobre alguns estados, ó, como ó, Pernambuco, Bahia, Paraíba e Alagoas, eu não sei de onde foi que eu tirei Bahia, com altitudes ó, de 800 metros a 1.000 metros de altura. Funciona como, olha aí, ó, como uma barreira dos ventos úmidos que vem do Oceano Atlântico. Devido à sua grande altitude, gente, que ele é aquele ó, relevo de transição, então nós vemos aqui, ó, passamos aqui a Zona da Mata, chegamos no agreste, Planalto da Borborema. Passou o Planalto da Borborema, sertão. Aí ele funciona como uma barreira. Por quê? Ó? Lá vem a chuva carregada, lá vem a chuva. Chegou aqui no Planalto da Borborema, eita, barreira topográfica. Para ela passar, ela solta toda aquela umidade aqui, ó, toda a umidade aqui, e as nuvens passam bem sequinhas para o outro lado. Esse fenômeno aí a gente chama de quê? Chuvas orográficas. Quando ela chega aqui, ó, barla vento, porque ó, tá barrando. Passou sequinha, solta vento. Isso aí são as nossas queridíssimas chuvas orográficas. É um dos fenômenos que também vai afetar para a característica seca do nosso queridíssimo sertão. Se você pegou ali, subindo as serras das Russas, rumo ao interior, você já está aí em uma das vertentes do nosso queridíssimo Planalto da Borborema. Olha ele aí, ó, imagens lindas do nosso queridíssimo Planalto da Borborema, aquela região, professora, das Serras das Russas. É uma região linda, não é não? Isso. Quando você desce, principalmente voltando, hein? Passa aquele túnel. O túnel é na subida, né? O túnel é na subida, tem aquele subida. biscoito, bem, aquela marca de biscoito, né? Enfim. Vamos embora! Não vamos citar a marca do biscoito. Não. Olha aí, mas além do Planalto da Borborema, podemos encontrar o quê? A Chapada Diamantina, né?
E também outras chapadas como Mangambeiras, Serra Grande, no Piauí. Olha, a chapada é linda, hein, professora? É muito linda. Eu não conheço, mas pretendo conhecer em breve, viu? Só vitória. Só vitória. Alegria total. Agora passamos o relevo, chegamos aonde? Na hidrografia. Vamos falar das águas do nosso queridíssimo Nordeste brasileiro. Eita, olha aí, ó. Presença de 3 grandes bacias hidrográficas. Parnaíba, São Francisco, Tocantins, Araguaia. Esta última tem uma incidência apenas lá no sul do nosso queridíssimo estado do Maranhão, né? Pegou só, que o matuto lá chama de beirinha, né? Só na beirinha do nosso estado lá do Maranhão, que é a divisa com o Tocantins. A Parnaíba, esta bacia aí abriga um rico reservatório de água subterrânea. Então nós temos lá o nosso queridíssimo, a bacia do São Francisco, né, com o nosso queridíssimo Rio São Francisco, a do Parnaíba, que já vai ser aí uma presença muito grande de águas subterrâneas, e a Tocantins Araguaia naquela transição ali do nosso queridíssimo Nordeste, já lá com a nossa queridíssima região Centro-Oeste, região Norte, naquela quase na região central ali do nosso queridíssimo território. Mas aí, quando a gente passa o slide aqui, ó, chegamos, vamos falar mais especificamente da bacia do nosso queridíssimo Rio São Francisco, que é a mais importante, onde o rio que leva o seu nome é perene, que é a bacia do São Francisco, Rio São Francisco. Perene, ou seja, ele dura o ano todo. Não deixa de existir até nos meses de seca. O Rio São Francisco nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e vai em direção sul-norte, passando por Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Ele é um rio de característica de planalto, ou seja, surge numa região de planalto. Ele tem uma grande vazão. Em alguns determinados trechos ele não favorece a navegação, em outros sim, já temos algumas embarcações, mas não de grande porte. E também é um rio que favorece a nossa queridíssima surgimento de hidroelétricas, como a gente tem lá a Paulo Afonso, né? A hidrelétrica de Paulo Afonso, Sobradinho, que fica ali próximo um complexo com o outro. E agora aqui, a minha gente, eu não sei se a professora Vanessa vai dançar aqui, um queridíssimo forrozinho. Eu não sei se ela vai dançar, vamos ver se ela dança, porque quando a gente fala do nosso queridíssimo Rio São Francisco, né? Tem uma região ali muito marcante no nosso sertão do estado, que é a divisa entre 2 queridíssimas cidades, Petrolina e Juazeiro. E aí eu já começo a me emocionar, você já vê que eu estou aqui já. Minha Bem gente, emocionado. é forte, é emocionante, professor, é forte, é forte. Principalmente porque me remete a uma canção que eu fico assim impressionado, né? Lá do nosso queridíssimo Luiz Gonzaga. Eita lá! Se vocês conhecem, podem cantar junto comigo, tá certo? A professora Vanessa ali, quando der o corte para ela, ela vai estar ali com um convidadozinho, dançando essa canção. Que ela diz mais ou menos assim, ó. Ó, ó. Nas margens do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina, para não morrer de saudade, vou voltar para Petrolina. Jesus abençoou com sua mão divina, para não morrer de saudades, vou voltar para Petrolina. Do outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria! Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Minha gente, essa canção é impressionante. Queridíssimo professor Revoredo, muitíssimo obrigado. Retrata lá o nosso Rio São Francisco, que corta essas 2 belezas naturais, que é Petrolina e Juazeiro. Eu fico extremamente emocionado. Veja aí na tela, olha só o rio, a ponte linda e maravilhosa. Eu me emociono demais, professora Vanessa, com essa região. É lindo mesmo, viu? Não é não, professora? A melodia, o local, esse rio maravilhoso, né? Que nasce lá em Minas Gerais, cortam 2 regiões aí, né? Impressionante. E eu já pude percorrer
por ele. Já foi, tomou banhozinho lá, Já foi? tomei um banhozinho lá. Aí tá certo. Olha aí, ó. Como ele tem essa grande vazão, né? Nós tivemos aquela obra, né, professora, bem famosa, né, da transposição do Rio São Francisco, Isso. né? Para levar esse acesso à água a algumas regiões que eram bem mais secas, né? Com a escassez de água. E também, ó, o destaque, ó, as usinas hidrelétricas, né? Que é uma das características dos rios de Planalto, favorecer a criação dessas usinas hidroelétricas. Olha aí a usina hidrelétrica, olha, complexo de Paulo Afonso, Sobradinho, fica bem pertinho ali uma da outra. E do outro lado, o queridíssimo Rio Caldoso, São Francisco. E olha aí a vegetação, olha só, vamos falar um pouco da vegetação. Olha lá, eita! Encontramos aqui no nosso queridíssimo Nordeste uma variedade muito grande, hein? Vamos começar de baixo para cima. Manguezal. O manguezal, ele é bem litorâneo, né? Na nossa faixa litorânea aqui, não só do nosso queridíssimo Nordeste, né? Avança para as demais regiões. Aquela coisa toda do caranguejo, gaiamum, aquelas raízes bem... Quando você passa no manguezal, é lindo, né, professor? Aquela área verde, aquelas raízes penetrando naquele solo bem umedecido, né? E que nós temos lá aquele rapaz que pega o seu braço e vai lá e pega o caranguejozinho, que é ótimo, uma delícia, uma mata bem peculiar do nosso queridíssimo, não só do nosso queridíssimo Nordeste, né, como das demais regiões brasileiras. Mata dos Cocais, hein? Já vai ser a transição. Eita, Mata dos Cocais só faz lembrar do babaçu, do coco babaçu. Olha aqui, ó. A lindeza aqui no babaçu, aqui é no babaçu, rostinho tá lindo do explicado, babaçu. rostinho lindo, viu? Que é a mata de transição lá do nosso queridíssimo meio norte, né, lá no Maranhão, uma floresta ombrófila, né, mista, e aquela transiçãozinha do nosso queridíssimo meio norte lá com a região da Amazônia, da floresta da Amazônia, legal, é a nossa queridíssima Mata dos Cocais. A Caatinga sim, hein, tá de vermelho aí, que é o nosso bioma mais representativo, com maior predominância. Aí sim, hein? Característica o quê? Seca, baixa pluviosidade, aquelas plantinhas que, eita, começou, estava demorando, que de vez de ter, essa era a palavra, professora, as folhazinhas largas, né, latifoliadas, não, ela vai ter espinho, que é para justamente ela reter água, que não é interessante numa região de escassez ela perder água. Por isso que ela tem os espinhozinhos, e aquelas que têm as folhas, naquele período mais seco, elas perdem aquelas folhas, o que a gente chama de plantas caducifólias. É a nossa queridíssima caatinga brasileira. Também nós temos aqui alguns vesquícios de cerrado, né, que a gente encontra lá mais no estado da Bahia, Maranhão, aquela região com mais arbustozinhos, as árvores menores, mais espaçadas. E também nós temos a nossa queridíssima Mata Atlântica, aí sim, hein? Latifoliadas, perennifólias, uma região mais úmida, que aí, infelizmente, né, professora Vanessa, tanto a Mata Atlântica como lá os queridos manguezal, os outros também sofrem com isso. Mas esses que estão mais presentes na nossa região litorânea, na faixa mais urbanizada, sofrem bastante, né, professora, com a degradação, aquela questão dos impactos ambientais. Infelizmente, né, não acredito, professora Vanessa? Exatamente, né? As nossas ações, né, a intervenção humana traz muito impacto a essa questão, né? Desequilibra o ecossistema ali, então afeta, né, a perda da biodiversidade e toda essa questão que a gente já conversou, né, aqui, e vocês ainda vão escutar muito, porque essa questão de problemas, né, ambientais e tudo mais, a gente sempre traz, né, como uma reflexão e um alerta, porque realmente a gente está causando, né, nós seres humanos, causando muito danos à nossa biodiversidade. E a gente sabe que o nosso país ele é privilegiado em recursos naturais. E se a gente não preservar, a gente acaba perdendo. E nos prejudica também, né? Olha aí, ó, as imagens aí da nossa queridíssima Caatinga, né, nossa um bioma mais presente, né, aquela região mais seca, né? E aí vocês já sabem, né? Aquelas que têm as folhazinhas no período mais seco perdem as caducifólias. Olha lá as cactécias com os espinhos, que além de servir para a retenção de água, também é uma proteção
contra lá os predadores, aquela coisa, os animais que vão lhe consumir. Olha aí agora a característica, vamos lá, economia. Eita, a zona da mata, né? Nós temos o turismo, né? O petróleo, as atividades industriais. Ali, os polos industriais lá em Camaçari, no litoral baiano. Destaca também a produção de cacau. Eita lá, Recôncavo Baiano, hein? Falou disso, você já se lembra de cacau. A Agreste, né? Então, temos ali a pecuária, né? Com as criações de bovinos, ovinos. E aí vão se destacar aí, ó, algumas cidades, ó, como Garanhuns, Caruaru, Campina Grande, incluídos aí na nossa queridíssima região do Agreste nordestino. Aí também chegou aqui no sertão, hein? A área do interior do Nordeste, de clima semiárido, né? Vocês já sabem, né? Olha aí, rios intermitentes. Que aula, hein, gente? Que aula! A atividade econômica mais produtiva é a criação de caprinos, além da criação de bovinos e também das pecuárias extensiva com gado solto, no meio solto, né? Que solto, é solto. E o meio norte com o extrativismo vegetal e metalurgia. Aí temos também aqui no nosso Nordeste, né, algumas características culturais. Eita, professora, olha lá, ó, os professores lá da educação dos anos iniciais, né? Dançando frevozinho, ó. Professora Janaína, professor Givanilson. O frevo que é bastante presente aqui no na nossa região, nosso estado, hein? Inclusive, eu até perguntei a eles aqui. Olha, professora, olha. A capoeira, olha. Olha quem está dançando a capoeira, professora. Olha, tira a onda demais, hein? Diga, professora, lá. Eu até perguntei aqui a eles, né, se eles conheciam algumas das expressões culturais aqui da região Nordeste, né? E a gente viu aí o frevo. O frevo é uma expressão cultural aqui do nosso estado, né, de Pernambuco, e ele é uma expressão muito importante para a gente, né? Ele veio ali das classes populares, né, como uma resistência política, social, de um momento que tinha muita efervescência, né? E tem uma curiosidade, né, que o frevo vem da origem, né, essa palavra frevo, da palavra ferver. Né? Sabia, professor Gilson? Sabia não. Exatamente, Ferver, vem né? dessa palavra aí, dessa agitação. Então, eles, quando iam se manifestar, resistir, né? Eles falavam, vamos ferver. E aí, nas variações, surgiu essa palavra frevo. E aí vocês viram a capoeira lá, né, comigo lá, que eu joguei aqui no 8º ano, lindo maravilhosamente, que é uma descendência da cultura africana. Nós temos também aqui, o quê? Literatura de cordel, olha o queridíssimo Mariano Suassuna, professora, o Alto da Compadecida, né? Bastante famoso aqui na nossa região. Nós temos também a culinária, né? Eita, cuscuzinho com charque, viu? Olha ali, professor, aquele camarãozinho maravilhoso. Eita, delícia, aquilo ali que é o nosso queridíssimo... Lá na Bahia, né, professora? Como é o nomezinho daquela? Acarajé. Eita. Acarajé. E chegamos aqui à nossa queridíssima atividade de hoje, hein? Vamos encerrar. Depois de conhecermos aqui um pouco a nossa queridíssima região. Diga aí, o que é que você mais gosta aqui do nosso Nordeste? Se alguém perguntasse, vocês gostam o que mais aqui da nossa região? Da cultura, da economia? O que é que vocês iriam responder? Dialoga aí, vai com seus colegas, professores. Professora Vanessa, vamos lá se despedindo desse povo lindo, maravilhoso. Lá, gente, foi muito bom estar aqui com vocês novamente. Sempre interajam aqui com a gente, porque é muito importante, a gente adora essa interação. Eu quero mandar um cheiro grande aqui para a Vitória, da escola Hugo Gerdau, Tiago também, que participou, Tâmara, vocês, um beijão, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.